Oi, Olá, amigo. Boa noite. tudo bem, querida? Tudo bem? Deixa eu ver aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o volume do meu celular. Tá me ouvindo Eu, bem? eu tô, e você tá me vendo aí? Tô. Tô Ah, sim. que bom. Não, porque Que às vezes alegria. é que às vezes o vídeo aqui desse negócio ele desativa sozinho e daí a gente fica sem vídeo pra quem tá lá em casa, fica ruim, né? É assim, mas tá vendo. Nós estamos te vendo muito bem. Ah, então tá. Que bom que você aceitou vir falar comigo, viu? Agradeço bastante. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui participando desse programa, né, para contar um pouquinho sobre a minha trajetória de vida, na contação de histórias. Já tem umas pessoas entrando aqui, olha, a Bárbara também, que é do Mocoan, que está lá no Encontrão, que é sua amiga no Instagram. Oi, Bárbara, tudo bem? Lembra aquela live que a gente fez, né? Foi bem bacana, né? Foi bem. Isso. Você assistiu? Sim, eu dei uma olhada no teu Instagram, fui lá no canal Ah, para que bom. conhecer mais, né? Ah, Aqui então. também tem a Caroline, que é minha irmã. Ela entrou aqui para dar uma olhada. Um cheiro, Carol. Minha amiga, então conta a tua história pra nós. Fala tudo aí. Uhum. Muito bem. Então, Rodrigo, eu posso começar fazendo uma descrição para você saber um pouquinho como é que eu sou e onde eu estou? Por favor, vamos lá. Então, Rodrigo, eu sou Gabriela Silva, para quem não me conhece, gente, eu sou de Marabá, no sudeste do Pará. Vou fazer uma descrição aqui para o Rodrigo, porque ele tem deficiência visual, né, Rodrigo? Isso, desde nascença, que minha mãe teve rubéola, né? Daí a gente tá com essa deficiência. Sim. Muito bem. Eu tenho um problema seríssimo de visão também, Rodrigo. Eu vou começar a descrever. Eu uso Vamos um lá. óculos preto com uma lente bem grossa, porque tenho baixa visão. Eu tô de blusa verde com um colar azul e uma tiara verde na cabeça. Eu tenho traços bem característicos indígenas, típico de indígenas paraenses mesmo, nariz Uhum. mais a boca pequena, né? Os olhos pequenos e aí com óculos fica pequeno, menor ainda. Atrás de mim, atrás de mim tem uma estante de madeira com alguns livros e bonecos. Eu estou aqui na sala da minha casa, estou sentada e eu tenho bochechas grandes, típicas, características típicas indígenas aqui da nossa região. Então, essa sou eu, a Gabriela. Tenho os cabelos compridos, os meus cabelos são castanho, mas agora estão com luzes assim, mais pro caramelo. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,72. Hum, 1,72 de altura. bacana, bacana. É, sou alta. Uhum, E eu sou negra também, né? Tenho uma cor, a minha cor de pele também é cor, característica de pele indígena também. uhum. Que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, Rodrigo. Então, vamos lá à conversa. Acho que deu para você perceber um pouquinho, né? Como eu sou. Sim, oxe. Então, tu tinha perguntado para mim, pediu para mim falar um pouco sobre minha trajetória, não é isso? Isso. Aham. Então, eu nasci em São Paulo, né? Mas aos 2 anos de idade, minha mãe, que era nordestina e foi trabalhar em São Paulo, como muitos, né? Na década de 80, desde a década de 40, né? Uma migração de nordestinos para São Paulo. Minha mãe é maranhense, ela foi para São Paulo trabalhar, muito jovem, e aos 20 anos ela me teve. E aí, aos 2 anos, viemos para Marabá, né? Aqui ela conheceu uma outra pessoa, que foi o pai que me criou, o Geraldo, né? E aí morei em Marabá. Aos 5 anos de idade, nós mudamos para o Tocantins, porque minha mãe teve uma depressão, porque o irmão dela, gêmeo com ela, foi assassinado. E depois de 3 meses, a mãe dela faleceu. Aí nós fomos para uma cidadezinha que nem consta no mapa, mas fica bem pertinho de Araguaína, no Tocantins, se chama Babaçulândia. Ficamos lá por 3 a 4 anos. E aí voltamos para Marabá. Então, de lá, nunca mais saímos de Marabá. Eu cresci, eu vivi o resto da minha infância e adolescência aqui em Marabá, no sudeste do Pará, né? E Marabá, Rodrigo, é banhada por dois rios.
pelo Rio Tocantins, que é um dos o sexto maior rio do Brasil, e pelo Rio Tacaiunas, que fica aqui pertinho da gente, né? Então, que a gente chama de uma cidade que é uma cidade-ilha, digamos assim, banhada por dois rios. É muito bonita a nossa Marabá. Marabá, ela vem do poema do Gonçalves Dias, né? Marabá é filho do enjeitado, né? Filho do branco com indígena. E Marabá é uma cidade linda, assim, tem castanheiras, né? Aqui é bem no meio da Amazônia. É... Ah, olha, uma amiga entrou aqui, a Chile, tá dando parabéns para nós, tá dizendo que então eu sou maranhense. Sou mesmo, me descendo, tenho Ah, sangue maranhense. Então, e aí, eu não tive na infância, Ronaldo, contato com os é livros, Rodrigo. infelizmente. Oh, desculpa, o Ronaldo é o marido dela, aqui que tá escrito. Rodrigo, Ah, desculpa, Rodrigo. sim. É que eu li o comentário e falei contigo aí. Uhum. Não, sem problema. Então, Rodrigo, eu não tive contato com os livros, né, desde a infância. A escola que eu estudava não tinha muito, tinha livros, mas não tantos, tinha mais livros didáticos. Antigamente, então, as bibliotecas das escolas públicas, elas eram ainda mais, eram com acervo muito pequeno, né? Mas assim, eu sempre, Rodrigo, adorei estudar. Eu venho de uma família muito pobre mesmo, a gente passou muita fome na infância. Eu trabalhei muito, eu tenho memórias que eu trabalho desde os 5 anos de idade, assim, com carvão, vendendo cheiro verde, na rua, vendendo peixe, banana para ajudar a minha mãe, porque eu sou era a filha mais velha, né? Então eu tinha que ajudar em casa. E a gente passou muita necessidade. Eu sempre acreditei que eu tinha que estudar para sair daquela situação. E eu sempre gostei do mundo da imaginação. Eu e meus irmãos, nós brincávamos muito de que éramos vendedores ambulantes, de que éramos donos de grandes prédios, e a gente criava comércio no quintal, e aí a gente fazia dinheiro de papel, de tampa de garrafa, que naquele tempo as garrafas de refrigerante eram de vidro, né? Tinha aquela tampa de ferro. E assim, eu sempre acreditei no poder da educação. E eu estudava muito, eu sempre era a melhor aluna da minha turma. Eu descobri meu problema de visão só aos 9 anos de idade. Foi uma professora que descobriu o meu problema de visão. Olha a importância da professora, né? Da escola. Aos 9 anos de idade, ela descobriu que eu não lia, não é porque eu não sabia ler, é porque eu não enxergava. Eu não via as letras direito, era tudo misturado para mim, né? Porque eu tinha um grau muito forte. E aí eu descobri que foi porque eu nasci assim também, com esses problemas, com um problema no olho, né? E não tem cura? No meu caso, não. Hum. Porque foi por. Não entendi. Desculpa, Rodrigo. Não, não tem cura no teu caso? Não, eu usar o óculos, né? Ameniza a situação. Eu ando Ah, muito, ando toda roxa, porque a medida da distância das coisas para mim não é a mesma para as pessoas. Por causa do óculos, a gente enxerga, mas eu não enxergo 100%, né? não, mas Lógico. olha só, mas você tem que cuidar dessa vista, porque se perder, minha amiga, olha, eu sei o que eu Então, faço. é verdade. E nossa, eu cuido, assim, eu tenho muitos cuidados. Eu troco o óculos sempre na data, eu fico acompanhando com o oftalmologista, né? O meu Uhum. óculos já está na faixa dos R$ 5.000 agora, né? Porque não tem mais Nossa, lente normal. E assim, eu acompanho sempre, eu estou fazendo exames para ver a retina, a córnea, né? Tudo. Por enquanto não dá para fazer cirurgia nos meus olhos, porque a minha retina está muito fina. Mas nossa. eu acredito que a medicina tem avançado bastante, quem sabe, né? Mas sabe, Rodrigo, eu agradeço muito a Deus porque eu ainda consigo ver com óculos, de alguma maneira, né? Então, assim, eu consigo fazer as coisas com o óculos, eu consigo estudar. Eu tenho, assim, lógico, eu não posso passar muito tempo na frente do computador, na frente do livro, porque dói a cabeça, né? Não existe mais lente de contato para mim, mas assim, eu tenho um cuidado muito para manter o que eu tenho de visão, né? Uhum. E assim,
Então foi assim, Rodrigo, eu fui sempre confiando e acreditando na educação. E aí eu tenho uma curiosidade, quando eu fazia terceiro ano, que era a terceira série, né? Lá na escola que eu estudava, que era o Luzia Nunes, aqui em Marabá, tinha uma biblioteca com poucos livros, mas lá tinha um livro de poemas do Olavo Bilac. E aí, o bibliotecário se chamava Olavo. E eu ia toda vez e pegava o mesmo livro para ler e ficava lendo na frente dele, porque eu, criancinha, pensava que ele era Olavo Bilac, o Ah! poeta, que o bibliotecário era Olavo Bilac. Agora, tu imagina a minha decepção quando, 2 anos depois, eu vou para a quinta série, que é o sexto ano, numa Hum, outra escola chamada Neide de Souza Tavares. Lá eu conheço a mulher do Olavo. E uhum. descubro que o Olavo não é o Olavo Bilac poeta. Mas, de qualquer forma, o meu amor pela poesia do Olavo Bilac ficou registrado, né? Eu Hum, gostei muito hum, da poesia, principalmente Via Láctea dele, é maravilhosa. E assim, ficou muito marcado. E eu sempre gostei de estar na biblioteca, eu sempre gostei de estudar. Então, assim, eu sempre fui a melhor aluna da turma. Eu sempre tirei excelentes notas, assim, porque eu me dedicava muito mesmo. E sempre, Rodrigo, trabalhando muito também. Sempre trabalhei muito, mas sabia, e por incentivado pela minha mãe, que a educação, que estudar, eu ia sair daquela situação. E foi o que aconteceu. Hoje eu sou servidora pública efetiva da Câmara, tenho uma vida, tenho uma casa própria, tenho uma vida razoavelmente bem. É, tudo foi o estudo que trouxe para mim. Aqui em Marabá, eu sou uma pessoa até conhecida, né, pela contação de história, pelo trabalho que eu realizo na Câmara Municipal, sou servidora efetiva da Câmara de Marabá. Eu sou diretora de um departamento chamado Escola do Legislativo, que trabalha com formação política e educação cidadã, com as escolas, com os vereadores, com jovens, associações. Então, assim, tudo na área da educação. Eu sou formada em letras e faculdade na Universidade Federal do Pará, a UFPA. Eu tenho especialização em contação de história, eu fiz mestrado pela Unifespa também, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então, hoje eu tenho mestrado, sou servidora pública, tudo através da educação. E eu acredito muito na educação mesmo. É fácil? Não é um caminho fácil, mas é um caminho certo, sabe? E aí, eu tive contato com a literatura mesmo, já no ensino médio, com uma professora maravilhosa chamada era ela é a minha professora de paixão, assim. É por causa dela que eu fiz letras, sabe? Porque ela dava aula no ensino médio com a mesma paixão que ela dava aula na escola particular. Ela levava o material que sobrava da escola particular para a gente, para a escola pública. E ela mostrava os livros para a gente, e ela ouvia a gente, ela tornava a aula uma aula humanizada, uma aula de afetos, de aprendizado, de troca. E por causa dela, eu me tornei professora de letras. E eu, assim, eu escolhi fazer esse curso. Não foi porque minha nota não deu para direito, não, porque eu escolhi fazer esse curso mesmo. Eu fui bem colocada na prova, mas eu escolhi fazer letras porque era o que eu queria fazer. Eu acreditava nisso, era o que eu queria. E, e aí eu conheci a literatura mais profundamente no nível superior, lá na UFPA, no você Rio escreveu também, algum de livro, não? literatura. Se eu escrevi algum livro? Isso? Ainda não, eu tenho vários escritos, mas ainda não publiquei, né? Eu faço coleta de narrativas orais também. Matilda Pereira, Porca de Bobs, A Lenda do Curupira, A Lenda da Buiúna. São narrativas orais que atravessam o imaginário dos nossos moradores aqui da região norte do país, de Marabá. Eu tenho Uhum. textos escritos que estão sendo ilustrados e logo, logo vai sair aí um livro, pelo menos um livro aí dos meus escritos.
tem que fazer tem que fazer em audiobook para as pessoas cegas também terem acesso. O que que você acha? Acho maravilhoso, sim, eu tenho essa ideia, né, de fazer em audiobook. E olha, Inclusive, não é difícil de você fazer, porque se você tiver o livro todo pronto, você mesma pode fazer no computador, né? É, fica bom. exatamente, exatamente. Uma ótima dica. Muito obrigada, Rodrigo. É o que eu penso mesmo de fazer. Tem até uma amiga que vai lançar um livro agora. Ela já me chamou para fazer o audiobook dele. Ela quer que eu narre a história, né? Que eu faça o audiobook, na verdade, do livro dela, para que as pessoas, que todas as pessoas, que no maior número de pessoas tenham acesso e consigam acessar o livro dela. O meu eu quero fazer a mesma coisa. Para que Porque mais livros em pessoas braille, consigam, né? porque você veja, livros em braille são muito volumosos e muito caros para mandar fazer, né? É Eu, ve, eu, verdade. eu sei porque da minha época que eu estudava, eu sempre sofria um pouco, porque eu recebia tudo atrasado, né? Quando a professora estava no conteúdo para frente, eu recebia em braille todo aquele conteúdo que ela tinha dado antes, né? O meu sofrimento no colégio era esse, na minha Tudo época. atrasado, né, Rodrigo? É, as provas era outra dificuldade. Nossa. Bom, mas o momento aqui não é para ficar falando de mim, né? Quero ouvir você. Olha, mas é uma coisa. Quando eu fiz o concurso público, eu pedi a prova ampliada, né? Quando eu fiz Enem, que na época que eu fiz Enem ainda não era para entrar na universidade, era só avaliação do ensino médio, mas mesmo assim eu pedi a prova ampliada. No Enem eu não consegui prova ampliada, acredita? Mas Hum. nos concursos públicos que eu fiz, eu já consegui prova ampliada, que facilita a leitura, né? Cansa menos a visão, no meu caso, e facilita a leitura. E assim, foi Você pode, maravilhoso. às vezes, quando você está com a vista muito cansada, você pode usar leitor de tela no computador. Eu posso te dar umas dicas depois para você, que não sei, que tem uns leitores que são ruins, né? Mas o que eu uso aqui é bom para você, vai te Ah, ajudar. eu quero sim, com certeza. Vamos trocar figurinhas lá no WhatsApp. Vai ser Tá? maravilhoso. Olha, tem gente entrando aqui, a Cíntia, a Carol, a minha irmã, disse assim: olha, o marido dela escreveu um livro. Realmente, o meu marido, ele escreveu um livro, ele é marabaense, e ele escreveu um livro chamado Mistério da Arte, que traz elementos da cidade, de Marabá, personagens, né? Nome de ruas. Então, assim, é um livro bem característico da cidade de Marabá, é um livro encantador, Mistério da Arte, é muito interessante. Quando ele foi fazer o lançamento, a gente fez alguns trechos em áudio, mas o livro dele não tem audiobook ainda do livro dele, mas quem sabe é uma proposta, né? Para É uma ideia, né? ficar. É uma ideia. Então, e aí, falando ainda da minha questão com a literatura, o meu pai, até os 10 anos de idade, ele reunia a gente sentado no chão, que a gente não tinha cadeira, né, Rodrigo? Imagina. Mas ele contava causos, causos do era João Sem Destino, que é o mesmo Pedro Malas Artes, né, da cultura popular. Histórias de lendas lá do Rio Grande do Norte, que ele era de lá, do Maranhão. E aí eu tinha, através dele, eu tinha contato com a literatura oral e depois, no ensino médio, eu passei a ter contato com a literatura escrita. E como foi que eu trilhei o caminho da contação de história? Eu fui evangélica durante muito tempo. Eu contava histórias bíblicas, eu e uma companheira que eu chamava de Tia Fátima, nós criamos duas personagens e a gente viajou, inclusive, para outros estados, contando histórias bíblicas da forma como a gente contava, que era a contação de história com histórias bíblicas. Era muito interessante. Então, eu comecei a ficar encantada por isso. E com os meus alunos, eu contava histórias dos livros literários, né? Eu dei aula durante 9 anos, depois eu me afastei da sala de aula para ficar só no concurso da Câmara. Mas assim, eu encontrei a contação de história contemporânea do livro literário com duas grandes amigas. Um dia eu fui visitar a biblioteca pública aqui de Marabá. Chegando lá, eu fui agendar a visita dos meus alunos. Eu encontrei duas maluquinhas, Cláudia Borges e Maluce Caetano, contando histórias para crianças debaixo de uma árvore enorme que fica em frente à biblioteca. Rodrigo, as crianças olhavam assim com um olhar, sabe? Chega, brilhavam, encantadas ouvindo as histórias delas. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: meu Deus, eu quero isso para minha vida.
o que é isso aí que está acontecendo? E aí eu fui saber com a Marluz Caetano que aquilo era contação de história, contador contemporâneo, que a gente pega o livro literário e conta para as crianças de uma maneira diferente. E aí eu comecei a trilhar pelo caminho da contação de história, graças a elas duas. Em 2016, em 2015, nós formamos um grupo chamado Historiarte, um grupo de contação de história, mediação de leitura. E aí eu deslanchei na contação de história. Eu faço parte hoje do movimento de contadoras e contadores de histórias da Amazônia, o Mocoan. Faço parte da rede Marabella de Histórias aqui em Marabá. E em 2019, por conta de. Eu entrei num quadro de depressão e transtorno de ansiedade, eu comecei uma terapia, né? E aí eu fui incentivada por vários amigos, inclusive, a criar um canal de contação de história no YouTube. E, como parte da minha terapia, eu criei o canal em julho de 2019. Foi o primeiro canal de contação de história da região norte, nesse formato que eu faço. Agora, em julho desse ano, vai fazer 2 anos que eu tenho o canal de contação de histórias. E lá eu conto histórias para dividir, compartilhar com as pessoas as belezas que eu encontro pelo meio do caminho na minha vida. Eu conto histórias para que as pessoas tenham a mesma sensação que eu tive quando eu encontrei aquele texto. Eu falo assim que lá eu narro histórias que moram dentro dos livros e que moram na memória do povo. E essas histórias que me tocam, eu sempre falo assim, as histórias piscam para mim. Quando elas piscam para mim, eu vou lá e compartilho com as outras pessoas, sabe? E é por isso que eu conto histórias. Eu conto histórias para me curar, para me manter viva. Eu conto histórias para esperançar o mundo, para compartilhar esperança e amor com as pessoas. E é por isso que eu conto histórias, Rodrigo. Nossa, que maravilha. E na pandemia, você contava muito? Sim, na pandemia. Quando começou assim essa pandemia que a gente está vivendo aí, como é que você fazia? Então, como eu já tinha um canal no YouTube, eu já tinha esse contato, né, com a internet, com o público virtual. E aí, em 2000, quando começou a Hein, pandemia, todo mundo pegou de surpresa. eu vou te interromper um pouquinho, desculpa. É porque quando você Sim, falou do canal aí, que eu quero aproveitar teu gancho e sim, dizer que isso ajuda pra caramba, porque você vê, eu fiquei numa ansiedade muito grande, sabe, quando começou a pandemia. Por isso que me veio a ideia de fazer essas lives todas, né? E sim. daí isso tá me ajudando, você veja o quanto que eu já não conheci de gente, né? Bom, pela olhada que você deve ter dado no meu canal lá, você tem uma ideia, né? Tudo aquilo lá eu já vi. Sim. Você tá famoso. Ai, É quem um dera, minha youtuber. amiga. Olha, eu tô fazendo esse canal assim sozinho, sabe? Sem ajuda de ninguém. Às vezes Sim. tem que alguém editar pra mim, porque tem cantores que vêm dar entrevista pra mim e daí dá restrição, né? E daí tem que Ah, é alguém. verdade. Tem uma moça lá do Rio Grande do Norte que chama Silvana Flor, uma amiga minha, ela é contadora de história, e ela edita pra mim. Mas quando ela pode, né? Que a coitada é muito ocupada também. E a gente tem que se virar como pode, né? É verdade. Aqui eu tive a sorte porque o meu marido, o André, ele trabalhou 12 anos na rádio e na televisão. Então ele já mexia com edição de vídeos. E ele não só edita como parte técnica, ele tem a parte artística, porque ele também é escritor, ele é amante das histórias, né? Então, assim, Uhum. ele foi um super parceiro também para me apoiar, para criar o canal. Então, ele que edita para mim. Eu tô aprendendo a editar. E ele, coitado, é também super ocupado, mas assim, eu fico lá enchendo o pé dele para ele fazer. E ele faz com o maior carinho, né? Ele é super apoiador do projeto, ele é apoiador da minha pessoa, né? Ele me apoia muito nas ideias malucas que eu tenho. E assim, ele edita o canal, ele cria as vinhetas, né? Ele faz os flyers de divulgação, pensando Uhum. nisso. E eu tô aprendendo a editar também, porque para tirar um Mas não, pouco a carga, porque viu, eu sou professor formador. viu, Gabriela? Mas a gente vai trocar ideia sobre esse canal teu aí também, fora da live aqui, viu? Se você topar, é claro.
Claro, vamos sim, vamos sim. Eu tenho, o meu canal é Conta Gabi e a gente vai sim trocar ideias, figurinhas É, e trocar experiências, né? E ajudas mútuas. Vamos sim, vamos conversar lá se você pelo quiser, eu WhatsApp. posso até contar a minha história pra você lá no teu canal. Eu nunca fiz pra ninguém isso, mas pra você eu faço. Perfeito. Pois vamos sim, vamos marcar uma live para a gente fazer lá no canal. Será Ah, então, maravilhoso. então Então, tá. então a gente está combinado, né? Vamos marcar uma live com o Rodrigo lá no meu canal, no Conta Gabi, para ele contar a história dele, que é uma história Vou maravilhosa. mesmo. E aí também Olha, tu conta como é que você ela se desenvolve. animou, hein? Você se animou, hein? Eu falei brincando, mas você se animou. Animei. Pois Ah, é, é. animei sim. E eu acho que essas Então, histórias, sabe, Rodrigo, tem que ser contadas, histórias assim, como que a arte muda a vida da gente, né? No teu caso, como que o canal te ajudou? Ou a mim nossa, também, como que o canal me ajudou, é né? Como que as verdade. histórias me ajudaram. Então, assim, eu conto histórias, como dizia, tem uma pequena história, sabe? Africana, dizem que ela é da Angola, e diz assim, que há muito, muito tempo, um griot ia todos os dias embaixo de um enorme baobá, uma árvore muito típica na África, contar histórias. No início, enchia de pessoas, muitas pessoas, crianças, adultos, idosos, todos encantados para ouvir a mensagem daquele ancião, que o griot na África, ele não é apenas um contador de histórias, ele é um conselheiro, um juiz, ele é um ancião sábio, todos o ouvem e o respeitam. E assim foram durante muito tempo. Mas a vida moderna chegou e as pessoas não tinham mais tempo para parar para ouvi-lo. Mas ele continuava todos os dias indo para debaixo daquele baobá, no centro da praça da cidade, contar histórias. Um belo dia, não tinha ninguém ouvindo ele. E ele continuava contando com a mesma empolgação do início. Uma criança chegou para ele e disse assim: Mas quero... como é que o senhor faz isso? Queria fazer uma pergunta. O senhor não está vendo que não tem ninguém ouvindo o senhor contar histórias? E o senhor continua contando aí com toda empolgação e ninguém está lhe ouvindo. E aí o sábio griot olhou para a criança e disse: Meu menino, antes eu contava histórias para mudar o mundo. E hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude. E eu faço a mesma coisa. Eu conto histórias para que o mundo não me mude. E quem sabe conseguir mudar um pouquinho o mundo das pessoas que ouvem a gente, né? Verdade. Então, minha amiga, te agradeço aí a tua participação aqui. Agradeço Sim. também que você animou um pouco a minha noite, que eu estava muito triste, mas agora já estou melhor um pouco. Que bom. Quem que você pode indicar aí para nós ir para um programa futuro? Então, eu primeiro quero te agradecer por esse convite maravilhoso, viu? Você Por gostou? esse anúncio. Apesar de estar triste? Eu gostei, porque é uma oportunidade para as pessoas saberem como que a arte consegue nos movimentar, né? Nos curar. E apesar de você estar triste, você veio aqui, cumpriu o seu papel, né? Tá aqui para que as pessoas te ouçam, te vejam. E eu quero te parabenizar, Rodrigo, porque assim, é de uma grandeza que tu faz, sabe? É muito importante, inclusive, para que outras pessoas que também têm deficiência entendam que sim, podem trabalhar na internet, podem ter canal, podem fazer perfis no Instagram e falar do que gostam e fazer o que gostam, É, né? Então, parabéns. Muito obrigado. obrigada por essa oportunidade, tá? Obrigado você por ter vindo falar comigo, como eu falei. E eu Então, vou indicar. a sua indicação qual é? Então, eu indico uma amiga muito, muito, muito linda também, contadora de histórias. Por causa dela que eu tô aqui hoje, é a Cláudia Borges, do Baú da Cacau, Baú da Claudinha. Ela também tem um perfil literário,
lá no Instagram, aqui no Instagram, e aí eu indico ela para vir aqui bater um papo, ela e o filho dela, o Arthurzinho, que também é contador de história, é uma criança maravilhosa, para contar um pouco da vida deles para vocês. É, E eu da quero onde que ele é? agradecer. Eles moram aqui em Parauapebas, próximo a Marabá, aqui do Pará Ah, também, entendi. tá bom? Depois você me E eu passa o quero telefone. agradecer. Sim, eu quero agradecer as pessoas que estão aqui assistindo a gente, a Neliane, Alencar, Carol, Cíntia, Francisca, Bárbara, que estão aqui tudo com a gente acompanhando o nosso bate-papo. Nossa, que bom. Pelo menos veio alguém olhar nós, hein? Ô, Vieram! maravilha! Vamos ver. Ai, meu pai. Mas então tá bom, minha amiga. Ó, espero contar com a tua amizade, com a tua parceria aí, tá bom? Obrigada. Uma boa noite, alegre esse coração, tá bom? Então tá bom. Beijo pra você. Deus abençoe a Beijo. todos. A você também.